Oiê, pessoal! Chegamos à parte 2 do nosso podcast aqui, Papo para Você com a Marceli. Agora a gente vai trazer informação útil para o seu dia a dia. Primeiro a gente falou sobre o estilo de vida dela, sobre maternar, uma maternidade atípica, como ela mesma chamou aqui. E agora a gente vai trazer a parte de nutrição, tão importante para vocês aí em casa também. Marceli, agora apresenta, por favor, Lindeza da Nutri. Apresenta um pouquinho sobre o seu histórico profissional, quem é você, o que você faz. Lindezas da Nutri é a chamada que tem no Instagram, né, na rede social, que foi aí uma chamada e que acabou ficando, né? Bom, o meu propósito, não só com rede social, mas como a minha profissão, é de fato facilitar o estilo de vida saudável na vida da mulher profissional, na vida da mulher família, na vida da mulher pessoal, né? Então, ela quer sim se colocar profissionalmente, ela quer construir uma família, ela quer viver muitas coisas e ela vai precisar se encontrar nesse estilo de vida saudável para que de fato ela consiga, através dos nutrientes, conduzir o corpo dela para que de fato ela tenha energia, ela tenha disposição, ela tenha saúde para viver tudo o que ela se propôs, né? O foco é ali 35+, que é uma fase onde a mulher ela começa a decidir muitas coisas, né? Ela quer muitas coisas que ainda não conquistou. E é uma fase delicada, porque são muitas tarefas, né? Muitas coisas a serem feitas, e a alimentação acaba muitas vezes deixando a desejar, fica de lado, porque teoricamente ela já fez um monte de dieta, ela já comeu um monte de coisa para ou ajudar numa dor de cabeça, ou ajudar numa perda de peso, ou ajudar em alguma patologia em si, ela também está cansada, né, de só comer certo. E é onde que ela se perde. Então, o meu propósito é de fato facilitar esse estilo de vida saudável na vida dessa mulher com tantas tarefas no seu dia a dia. Então, vamos facilitar a vida de quem está em casa agora. Vamos contar para eles. Então, um pouquinho sobre o que você pensa a respeito do glúten. Lembrando que é para viagem, né? A gente traz essa questão do glúten, mas é importante ouvir o que uma nutricionista pensa, quando tirar, quando não tirar, como fazer, facilitar a vida de quem está em casa vendo. Lembrando que se você é doente celíaco, você sim tem que tirar o glúten, né? Sim. Primeiro momento é a gente já desconstruir essa questão de que o glúten tem que ser retirado para todos, que ele é assim um vilão. Cientificamente, o glúten ele beneficia alguns públicos, né, quando a gente retira, que são os celíacos, né, que são os que têm uma alergia, uma sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, a pessoa não tem o diagnóstico que ela tem a doença celíaca, mas ela tem essa sensibilidade. Ela come alguma coisa, não é tudo, enfim, ela não é exposta, ela é exposta à contaminação cruzada, mas ela não tem uma alteração, uma reação tão forte como os celíacos, né? Aquelas pessoas que têm propriamente dito alergia ao trigo, né? E aos frutanos, que aí vem uma confusão. O que é isso? Ele é um tipo de carboidrato que fermenta, que é onde que todas as pessoas, a maioria das pessoas que tem alguma alteração intestinal, né, acha que tem que só fazer a dieta low FODMAPs, porque o frutano é um FODMAPs. Então, para essas pessoas especificamente, a retirada do glúten, né, então de forma científica, ela é muito benéfica. Por isso que a gente não pode afirmar que todo mundo tem que tirar o glúten. Mas, no dia a dia, o que acontece? O glúten de hoje em dia não é mais o de antigamente, né? É um pãozinho que comia lá, né, na época de Jesus, não é o mesmo pãozinho de hoje. Hoje é uma mistura para pão. Lá era água, né, trigo, um fermento natural, então mudou completamente. A frequência também que se come o glúten hoje é absurda. Então, existe uma diferença de você comer um pão uma vez por semana, cada 15 dias que seja, e quando mais ainda for de uma fermentação natural, do que você comer 3 bisnaguinhas todos os dias. Seu glúten já é diferente, se ele é hoje em dia, se ele é rico em pesticida, agrotóxicos, né? Ele tem uma formulação muito diferenciada, onde diminui, né, a nossa resposta imunológica, porque aumenta esses níveis inflamatórios. Quanto mais eu como, então, quanto maior for a frequência, mais eu vou ter os desconfortos. Então, eu não sou celíaco, é o meu caso, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que tem a doença celíaca, mas se eu comer todos os dias algo que tenha glúten, eu vou ter o desconforto que ele traz, eu vou ficar mais inchada, não é? Eu vou, muitas vezes, ficar ali com uma dor de estômago, né?
eu posso ficar mais constipada. E é onde que as pessoas acham que tem que tirar que o glúten é vilão, porque... E aí muitas pessoas já se autodefinem como celíacas. Até porque, né, me corrija se eu estiver errada, por favor, pelo que a gente estudou, você não deve fazer a retirada total, porque isso pode, em algum momento, dar uma falsa doença celíaca. Sim, sim. Tudo que a gente restringe, né? Então, eu retirei o glúten e eu não sou celíaca. Quando eu for comer, eu vou estar mais sensível. E é onde que eu vou retroalimentar essa sensibilidade. Por quê? Então, comi, me senti mal, não vou comer, vou ficar um tempão sem comer. E aí você condiciona o teu metabolismo a não metabolizar esse glúten. Ele já é um glúten alterado hoje em dia, já é mais difícil de ser digerido, né? O glúten de hoje, isso é uma coisa muito importante vocês entenderem. Além dele ter esse frutano, né, que ele fermenta, é um carboidrato que fermenta, ele diminui a ação das enzimas amilase e tripsina. Ou seja, ele diminui a ação da enzima que digere carboidrato e digere proteína. E muitas vezes a pessoa está comendo muita proteína no seu dia a dia, não está conseguindo digerir, fica com a barriga distendida, tem os sintomas ali, e acha que é porque está comendo muito pão, e aí então o problema é o glúten. Então, na nossa prática clínica, a gente sempre vai observar qual é a causa. E muitas vezes, por quê? Por que a gente tem que olhar a causa? Muitas vezes retira seu glúten e não resolve. Não sei se você conhece pessoas. Sim. Né? Então, tudo tem que ver a causa. Né? Então, atualmente, na minha prática clínica, eu retiro o glúten do meu público, que são mulheres 35+, em alguns momentos, para ela, por exemplo, entender se é o glúten que está fazendo mal, quando a gente não tem um diagnóstico, né? Para ela entender, principalmente, que ela está comendo muito glúten, que não tem necessidade, ainda mais se ela quer uma mudança de composição corporal, se ela quer diminuir o percentual de gordura. Então, ela precisa entender o quanto ela está comendo, que muitas vezes passa desapercebido. É uma bolachinha aqui, é um pãozinho. Por falar em comidinha, tá chegando aqui mais um prato para viagem para você. Vamos ver o que vem aí. Uma quiche caprese, essa novidade também no nosso cardápio. Deliciosa. Gente, amo, né? Comer é vida. Comer é vida. E por isso que comer é vida, a gente não pode sair retirando tudo se não tem uma necessidade, senão você acaba se restringindo demais. Aí você começa a tirar o glúten, você não tem o diagnóstico e vai viajar. Como é que você fica? Mas, sabe, eu achei muito interessante essa parte que você falou sobre exclusão, porque às vezes nem sempre por exame, né, a gente consegue diagnosticar aquilo que a gente tem. Eu, por exemplo, assim, totalmente fora, gente, mas é percepção de corpo. Eu sou uma pessoa que se como chocolate me dá espinha. É exclusão. Eu também não tenho nenhum sintoma, não tenho nenhuma doença. Eu falo para todos, não tenho problema de falar. Até por isso dá para viagem, porque se não tá bom para mim, que não tenho nenhuma restrição, não vai estar bom para quem tem restrição, que entra no meu propósito de vida. Então, mas eu tenho essa percepção do que eu como e do que me faz mal. Isso é importante, a gente ter essa percepção. Sim. É uma delícia. Gostou? Deixa eu vou comer mais depois. Meu bastidor, ela come tudo. Gente. Como? Porque, olha só, Cá. Quem é celíaco, ele sabe que ele tem que retirar o glúten. Quem tá com essa sensibilidade, descobriu agora, tô comendo muito glúten, quero melhorar minha alimentação, quero melhorar, tô muito distendida, né? Fico constipada, muitas vezes dá espinha, porque muda. O processo inflamatório acaba mudando, né? Qual a opção que eu tenho? E eu acho ótimo a indústria, né, e os produtores cada vez mais investirem nesse produto, porque a gente fala de tendência, né? Porque traz mais benefícios quando a gente quer comer algo que visualmente parece que vai ter um glúten, porque a gente quer uma torta, a gente quer, né, um salgado, a gente gosta disso, né? Então, por que não eu ter mais esses produtos que não têm o glúten, né? E, de fato, comer algo que tem glúten quando eu estiver exposta, ou numa viagem, ou se eu não tenho todo dia na minha casa, ou no final de semana, e achar esse bom senso. Quando a gente pensa em, eu tenho que excluir ou não, entra nessa questão de você, sem o diagnóstico, da gente começar lá a descobrir qual é a causa. Então, por exemplo, se você está distendida, é o glúten, né? Às vezes a pessoa chega, tô distendida. Ou tô com alguma reação alérgica, né? Às vezes a própria dermatite atópica, ela tem essa característica vindo também do glúten. A gente retira, mas também retira alguns alimentos que fermentam, que são os food maps.
Aí a gente entra no FODMAP, que é É. outra característica da pré-viagem. Então, os FODMAPs, o que acontece? Eu retiro tudo, tem uma lista enorme. Se você for na internet, a lista é gigante. Você fala, meu Deus do céu, o que eu vou comer, né? Que vida chata. Aí eu falo, nossa vida não pode ser chata, né? Então, os principais alimentos que quando eu vou fazer uma intervenção estratégica para retirar os FODMAPs, são os xilitol, né? Todos os adoçantes que tem aí, até na barrinha, todos os produtos fit. E as pessoas acham que come adoçante tá... Eu falo, gente, é melhor comer açúcar do que adoçante. Com parcimônia. Com parcimônia, isso. Por quê? Porque eles são altamente, né, fermentados. Então, Sim. o nosso intestino ele não vai saber lidar, a maioria das pessoas, né? Tirar o amendoim, olha só, o amendoim que é tão gostoso, né? Uma delícia. O próprio brócolis, couve-flor, acelga, repolho, Cebola e alho. leguminosas, feijão grande bico, lentilha. Fala, nossa, mas é tudo alimento saudável. E muitas vezes você está comendo esses alimentos, que são saudáveis, sim. Eles não estão sendo bem digeridos por uma outra questão, ou você tem menos ácido no seu estômago, aí tem hipocloridria, a gente tem que tratar, não é isso. Ou porque você está comendo muito rápido e não consegue digerir isso tudo, aí chegando no intestino já um volume maior vai fermentar mais ainda, né? Ou porque você, por um nível de estresse, já ocasionou uma inflamação maior no seu intestino, então você não consegue absorver. E aí entra só a questão do glúten. Então é muito complexo essa questão da gente falar é só o glúten ou só os FODMAPs, ou é uma questão de falta de alguns hábitos dentro do seu estilo de vida saudável. Legal, olha, uma aula aqui, gente. Você vai, daria pra gente ficar aqui horas, né, falando. E aí a gente esbarra, por exemplo, na síndrome do intestino irritável. A próxima pergunta que eu vou fazer para você, tava chegando, vamos ver se vai vir, tá vindo. Ai, que delícia. Agora é o petit gâteau de doce de leite, gente. Uau. Esse é... Olhem isso, lindezas da Nutri. Não sei como, não. Ai, que delícia. Sabe o que é mais saboroso, vamos colocar na linguagem aqui, né? Dos seus produtos? É que, de fato, ele tem não só a textura, né? O sabor, o visual, principalmente a textura de um produto que não tem glúten, que é muito desafiador. Eu conheço gente que tenta fazer umas... Eu já tentei, assim. Eu gosto de cozinhar, dá certo algumas receitas, mas é super difícil, né? E a textura é, assim, o sabor maravilhoso, né? Então, parabéns. Sou uma chata incansável na cozinha para atingir o que eu chamo de perfeição, porque perfeição também é individual. É a minha quase perfeição, porque também eu acho que ninguém é perfeito, né? Não, mas é muito bom. Não é pesado, né? É saboroso. A gente consegue sentir o sabor da massa e do recheio, enfim, do que eu comi. E esse a culinária, ela exige, assim, um nível de excelência altíssimo para conseguir chegar nesse ponto, porque né, eu recebo muita coisa sem glúten, eu falo, não vou nem indicar isso aqui. É isso. Eu já tirei o glúten da pessoa por algum motivo. Ainda comer uma coisa sem graça, melhor não comer, né? Melhor não comer. Mas tá maravilhoso, viu? Então, vamos lá. Agora, eu queria entender um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável e SIBO, que tanto se fala hoje em dia. E aí eu acho que é um assunto muito legal para a gente trazer um pouquinho o seu olhar para eles que estão ali em casa a respeito. Qual a diferença básica, né? O que fazer num e no outro caso? Elas se conversam muito, né? Então, a síndrome do intestino irritável e a SIBO, que é a síndrome, né, bacteriana, o aumento de bactérias no seu intestino delgado, os sintomas são bem parecidos, né? O que difere uma da outra exatamente é a presença da bactéria. Na SIBO, eu vou precisar de um médico para tratar também a questão da bactéria. Então, medicamentosa, né? Uma ação medicamentosa. Então, desculpa te cortar. Pode. Insight. Fui diagnosticado com SIBO por um nutricionista. Não é ele que vai me tratar. Não. Que tipo de médico quem tá ali em casa? É um gastro. Né? A gente precisa... É sempre uma equipe multidisciplinar, e vão entrar outros profissionais aqui quando eu falar da síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque eu vou até um certo ponto. A dieta, ela não resolve tudo, mas sem dieta você não trata nada. Isso é um ponto crucial. Mas eu preciso de outros profissionais, né, para pedir, inclusive, alguns outros exames que são necessários e para, de fato, prescrever, né?
mas é a dieta, onde eu vou tratar. Então, tanto a síndrome do intestino irritável, que é uma inflamação no intestino, todas elas têm essa base ali inflamatória, né, do intestino. A síndrome do intestino irritável, ela é causada principalmente, né, pelo estilo de vida não saudável. E aqui a gente coloca, né, inclui alguns pilares que impactam diretamente nesse intestino. Então, por exemplo, se você não dorme bem, você tem um aumento das citocinas inflamatórias que a gente chama nesse intestino, aumento dessa inflamação, porque é à noite, é durante o sono reparador que a gente tem toda ali a harmonia das proteínas, né, dos hormônios, que vão fazer essa conexão, por exemplo, intestino-cérebro, que eu vou conseguir melhorar a qualidade do meu intestino, inclusive equilibrando as bactérias boas e ruins. Se eu sou uma pessoa muito estressada, alguém aqui não é estressado? Mulheres, né? Com um monte de tarefas, 1000 coisas para serem feitas, enfim. Então, o estresse, ele também ocasiona essa alteração da nossa microbiota, essa alteração, né, do perfil bacteriano, onde eu tenho esse desequilíbrio, eu vou aumentar ainda mais esse meu processo inflamatório. A alimentação, e aí a gente volta lá nos food maps. Quanto mais eu como alimentos que eu não consigo digerir, mais está fermentando, mais eu aumento esse nível inflamatório. Então, perceba que é um combo. Então, muitas vezes você não está dormindo bem porque você está muito ansioso, você está com algum transtorno de sono. A gente vai precisar não só da dieta, dos alimentos, de alguns suplementos que seja para melhorar o sono, mas investigar essa causa. Eu preciso de um outro profissional, né? Ou muitas vezes você está num quadro depressivo ou num quadro assim totalmente catabólico que você vai ter que ter uma intervenção psicológica também junto, né? E falando especificamente da alimentação, é essa dieta aqui. A dieta Low Food Maps não é para todo mundo. Então, quem tem síndrome do intestino irritável, muitas vezes não melhora com a dieta Low Food Maps. Né? Por quê? Porque está comendo muito rápido, por exemplo, não tem aquela atenção plena de sentar, de mastigar, de saborear, porque o meu processo digestivo começa na boca. Eu começo a liberar as enzimas digestivas a partir do momento que eu mastigo. Hoje, a pessoa tem 5 minutos para almoçar, quando almoça, vem o celular, correndo, respondendo mensagem, filho, se troca, não é assim, vai, estamos atrasados, tô passando aí pra te buscar. É que não foi ainda tem o episódio da Elisa, que veio aqui e falou, e depois do episódio dela, nossa, gente, eu comecei a ter atenção plena, porque ela falou, eu olho pro meu prato, eu vejo a cor do meu prato, das comidas, então é a atenção plena no aqui agora que eu aprendi lá naquele episódio, olha aqui você trazendo de novo. Então, nossos episódios são muito interligados, né? Sim. Não tem, eu acho que o insight de uma vale para outra, e quer dizer, a Elisa não é nutricionista, nem nada do gênero, mas ela trouxe um insight que se enquadra aqui nessa parte de nutrição, né? E são as várias peças do quebra-cabeça, né? Por isso que a gente sempre tem que ter esse olhar. O que é que eu estou tratando? Então, por exemplo, outra dieta que muitas vezes não trata a síndrome do intestino irritável e nem a SIBO, né? Tô comendo tudo ali salado, um bowl de salada, tudo fresquinho, aquela salada nesse calorão, né? Uma salada com muitas folhas a mais, saudável, certo? Mas para quem tem uma digestão ruim, isso é péssimo. Eu ouvi essa semana e falei, eu sempre achei que estava fazendo direitinho. Tem que comer refogadinho para facilitar essa digestão, até mesmo para acalmar, né, o nosso trato gastrointestinal que está ali gritando por socorro, porque não tem o ácido adequado, quantidade adequada para digerir, aí vai chegar naquele intestino já que um monte de pedaço que ele não vai conseguir absorver, quebrar, enfim, porque faltou enzimas digestivas. Então, assim, é um mix, né? Quando a gente fala da SIBO, o tratamento é bem parecido. Pausa um minuto, deixa eu te trazer aqui antes, para quem está ali em casa. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho assim, contextualizar para quem está em casa. Eu acho que os sintomas clássicos, porque você trouxe uma aula. Mas, puxa, o que eu sinto para saber se de fato é síndrome do intestino irritável? O que você sente? Distensão abdominal, algumas cólicas. O perfil, normalmente, ou é um perfil de constipação ou diarreico, só que é um diarreico assim. Você acaba de comer, parece que nem desceu direito, você já tem que correr para o banheiro. Por isso que muitas pessoas têm medo de viajar.
tem medo de ir em algum evento social, acaba não saindo, e aí retorna lá naquele pilar que eu falei, né, do estresse, entre o convívio social, que vai precisar de um psicólogo, porque é muito emergencial, né? Ou outras pessoas que são totalmente constipadas. Ah, mas o que seria totalmente constipado? Dia sim, dia não é constipado? Não, mais de 3, 4, uma semana sem ir ao banheiro. Uma semana? Tem pacientes que já ficaram 15 dias sem ir ao banheiro. E tem pacientes que têm crise diarreica de 9 episódios de diarreia por dia. Então, quando a gente olha esse contexto, né, quando eu tenho arroto, aquela sensação de empachamento, que aí um pouquinho mais caracterizado da SIBO também, mas elas conversam muito ali, né? É uma questão que a gente tem da parte digestiva mesmo, tá? E aí tem uma outra causa ali. Então, quando a gente pensa em tratar a síndrome de intestino irritável da SIBO, não é 1, 2 meses, ele leva 1 ano. E é onde o paciente ele não tem essa paciência. E ele vai retroalimentar essa situação, essa circunstância inflamatória. Por quê? Se eu retiro alguns alimentos para diminuir essa distensão abdominal, como eu falei, xilitol, os adoçantes, amendoim, as leguminosas, alho, cebola, mas, por exemplo, ele não tem problema com a cebola. Peraí, gente, eu preciso falar isso, se você tem algum dos sintomas que ela trouxe aqui, é muito importante você buscar um nutricionista, um médico. Se você não tem condições, mas você passa em algum médico, fala para ele, olha, eu tô sentindo isso, essa nutricionista falou isso, será que não está relacionado? Escute o seu corpo e leve essa informação para quem você precisa, porque é justamente isso que a gente quer, educar vocês, né? Isso, E não é normal esses sintomas. Não é normal. Não é normal ficar mais que dois dias constipado, você já tem que observar como que foi a sua alimentação. Bebeu pouca água, comeu pouca fibra, né? Passou um estresse. Tô tendo episódio diarreico, não é normal, né? Não é normal. Ok? Tô com a minha barriga, eu acordo de manhã sequinha, à tarde já tá muito distendida. Isso é muito característico da SIBO. Acorda com a barriga retinha, no final do dia parece estar grávida de 4, 5 meses. Agora a barriga dura. Conta então pra mim o que é tal dessa SIBO, pelo amor de Deus. É o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, né? A tradução da sigla. Então eu tenho um crescimento a mais dessas bactérias no meu intestino delgado, que também tem N causas, não é? Por exemplo, se você consome muita proteína animal, você tem esse supercrescimento bacteriano, que é onde vai te trazer esses sintomas. Ah, então eu não posso comer mais proteína animal? Pode, mas vamos começar assim. Se come 6 bife, tem gente que come 6 bife, né, no almoço, ainda mais quem quer malhar e tudo. Tá bom, come 3 bife, então. Come 1, né? Intercala com as proteínas vegetais. Tá na chia, tá na aveia, ou até se você quiser suplementar um colágeno. Ah, posso tomar whey? O whey, ele constipa. O whey, ele altera o percurso ali, né, dos hormônios, insulina, enfim, tem outro, principalmente para as mulheres que sofrem com essa questão da barriga distendida, né, e com composição corporal, que é um aumento ali do percentual de gordura e menos massa muscular, somente no meu nicho, né, principalmente a partir dos 40 anos, o whey ele vai dar esse pico de insulina, aonde vai aumentar a gordura na região abdominal, vai ficar mais inchada, você vai comer mais doce. Então percebam que para cada caso é um caso, a gente precisa entender. Mas a proteína animal, em grande quantidade, principalmente se você não tem a enzima que digere ela, vai aumentar esse supercrescimento bacteriano. E aí, o que a gente traz, que você mencionou aí, né? Ai, o que fazer? Vou procurar um médico até eu marcar a consulta. O que eu faço, então, a partir de hoje? O que você faz para essas alterações intestinais, né? Chazinhos digestivos, e é barato, né? Super de fácil acesso. Então, de repente, um chá de alcaçuz, um chá de guaçatonga, um chá de hortelã, um chá de boldo, né? Um chá de funcho, se você tem muitos gases, acho que eu não falei de gases, é um dos sintomas também, né, dentro dessas duas patologias. Isso é super benéfico. Ah, não gosto de chá, nesse calor. Toma gelado. Faz, método de infusão quentinha, depois que tá feito, põe um gelinho, né? Mas são medidas caseiras, baratas, saudáveis, comida de verdade, que não adianta nada a gente se entupir de remédio, né? E muitas vezes a gente tem uma alteração gástrica, toma os prazóis da vida, que vai impactar lá no seu intestino.
vai também ocasionar, né, ou aumentar a sua chance de ter uma síndrome do intestino irritável. Entendeu? Por quê? Porque não tratou a causa. Porque não sentou, traçou ali, planejou, o que eu vou fazer agora, o que eu vou retirar. Não, eu fico bem com alho, não fico com cebola. Não, eu consigo comer feijão, mas eu não consigo comer lentilha. Isso tudo é dentro dessas duas patologias, para você se entender, para você conhecer o seu corpo. Ah, eu como carne moída com quiabo, não dá. Porque vai ter um processo fermentativo ali, do quiabo e tudo mais, não é? Então, entender como você funciona, como que você é diante as circunstâncias e os alimentos. E o que eu falei aqui que não é saudável, os adoçantes, né? O restante é tudo comida saudável. Então, muitas vezes a pessoa ela se confunde nessa questão de eu tô comendo certinho. Chega o paciente lá, estou comendo certinho, estou comendo minha comida e não estou tendo resultado, ainda estou nas crises, né? E importante que, se você tem alguma crise intestinal que te impede, por exemplo, tem gente que tem muitas cólicas, muitas dores abdominais e não consegue trabalhar. E aí, às vezes, está perto de um período menstrual, né? TPM. Ah, é cólica. Ah, junta, né? Uma dor mais pélvica. Não é normal, né? Então, você também buscar ajuda para entender o que é que está acontecendo. Uau, que aula que a gente teve aqui, gente. Muito obrigada. Faltou tempo aqui para a gente falar, porque é muita coisa. Vamos marcar mais um bate-papo. Foi incrível. Muito obrigada. Eu espero que você aí em casa tenha aproveitado muito esse nosso bate-papo. Ative o sininho para sempre ouvir aqui o nosso papo para você, onde a gente vai trazer informação relevante para o seu dia a dia, estilo de vida, como a grande maioria aqui, a gente está trazendo mulheres e a nossa grande maioria do nosso público é mulher. Sim. Então, um pouquinho dessa conexão mulher com mulher, né? Eu acho que é muito importante. Muito obrigada. Deixa mais uma vez para ele sua rede social, por favor. Quem quiser te encontrar para tratar com você, por favor. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Um tempo muito rico, muito bom estar aqui com vocês. A minha rede social, @marcelita_alitanutri, tanto no Instagram, TikTok ou YouTube. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Ai.